Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as fases da Lua. Então acompanhe aí na página 25 da apostila de vocês falando sobre a Lua, né? Desde os tempos antigos, a Lua exerce um fascínio sobre o imaginário do ser humano. Em muitas culturas e religiões antigas é considerada deusa. Entre as crenças mais fortes que resistem ao tempo está a sua influência, né? Nos partos, no plantio, na pesca, nas marés e no corte do cabelo das pessoas também, né? Agora falando um pouquinho sobre essa imagem que tá aí, a superlua ou a superlua, e falar um pouquinho também o que seria a lua azul. A órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito, mas é uma elipse, como vimos nas leis de Kepler. Isso também acontece com a órbita da Lua em torno da Terra. Ainda que em ambos os casos a elipse seja um pouco ovalada, praticamente igual a um círculo. Mesmo assim, há pontos em que a Lua está mais perto ou mais afastada do nosso planeta. A posição mais próxima do satélite, chamado de perigeu, mais afastada, apogeu. Então, quando o apogeu acontece, quando coincide com essa fase da Lua, né, quando ela estiver mais próxima, que é a Lua cheia, temos um fenômeno conhecido como superlua, em que o seu brilho, seu tamanho aparente são levemente maiores do que o comum. Então a gente chama isso de superlua, né? Quando ela está no seu perigeu e aí coincide com a lua cheia. Além da superlua, além disso, como o ciclo lunar dura 29 dias, podemos ter duas luas cheias no mesmo mês. Esse evento, quando nós temos duas luas cheias no mesmo mês, é chamado de lua azul. Não porque ela tenha cor azul, né? Não porque ela muda de cor, mas por se tratar de um fenômeno que não ocorre todos os anos. A Lua, como a Terra, apresenta também uma dezena de movimentos, né? Ela tem o movimento de translação, o movimento de rotação e revolução. O movimento de rotação é aquela que ela faz em torno do seu próprio eixo. O movimento de translação, ela acompanha a Terra ao redor do Sol, 365 dias, e o movimento de revolução é que ela faz ao redor da Terra, que tem mais ou menos 28 dias aí, 27,5 dias para fazer. Então ela também não está parada, ela tem os seus movimentos também. E as fases da Lua, né? Se a gente pudesse cada dia, cada noite no caso, né? A gente pegar e desenhar como é que a Lua está no céu, a gente ia ver que ela tem todos os dias do seu ciclo de 28 dias, né? 27,5, 28 dias, 29, dependendo aí. Ela vai ter uma forma diferente no céu. E a gente vai poder ver imagens diferentes também. Então, formatos diferentes, né? Ora aparecem porções maiores, ora menores. Se desenhar no seu formato, depois de 29 dias, o ciclo volta a se repetir. E esse ciclo, inclusive, está relacionado à forma como contamos os dias em semanas e meses. Mas se a Lua é sempre a mesma, o que causa as suas variações? Então, aqui nós temos uma comparação, uma analogia que pode ser feita para ajudar a entender esse ciclo, né? Esse ciclo é entre as fases lunares e o rosto de uma pessoa sendo iluminada, como na imagem ao lado. Quando, olhando de frente, você vê apenas uma parte do rosto. Mas se você olhar do lado oposto à fonte de luz, não verá praticamente nada do rosto da pessoa. Perceba que o rosto continuaria refletindo a luz, mas você não o veria porque estaria do outro lado. As diferentes fases lunares estão relacionadas com a porção de luz que chega nessa face, que é vista na mesma fase em qualquer parte do globo terrestre, no Brasil ou no Japão, por exemplo. Então, convencionou-se denominar 4 fases: lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Lembrando aí que uma face, né, no caso, nunca vai aparecer para nós, que a gente chama de face oculta, né? Tem mistérios em volta disso tudo, né? Por conta dos movimentos que a Lua faz também, ela sempre mostra o mesmo lado para nós também. A Lua nova, né?
é aquela em que a face não iluminada está voltada para a Terra. No auge dessa fase, não é possível observar a Lua. Então, na Lua nova, a gente não vê a Lua. Conforme passam os dias, a área iluminada visível da Terra passa a aumentar gradativamente, começando por apenas um fio de luz. Aproximadamente uma semana após essa nova fase, cerca da metade da Lua é visível da Terra. Trata-se do quarto crescente, em que a Lua é visível já durante a tarde e continua assim por cerca da metade da noite. Na Lua crescente, ela parece um C, né? Então fica fácil da gente identificar no céu. Mais 7 dias e todo o disco lunar está visível, com a Lua em sua fase cheia, brilhando durante todo o céu noturno. Como é o momento em que a Lua está em posição oposta ao Sol, é possível vê-la nascer no horizonte ao leste, quando quase junto com o pôr do Sol ao oeste. A partir do auge da Lua cheia, a porção iluminada do disco lunar começa a diminuir. Uma semana depois, temos um quarto minguante. Assim, como no quarto crescente, apenas a metade da Lua está iluminada, mas agora em seu período decrescente de luminosidade, que diminui até retornar à fase da Lua nova. A Lua minguante pode ser vista no final da noite e no início da manhã. Lembrando ali que, então, a Lua nova a gente não vê no céu, não vai ser visível. A Lua crescente, ela é visível durante a tarde já, e ela tem o formato de C. A Lua cheia, ela é a mais fácil da gente identificar, porque ela aparece toda no céu para nós. E a Lua minguante, ela tem um formato de C ao contrário, no caso, né? E agora aqui, os eclipses, né? O eclipse solar e o eclipse lunar, né? Há pelo menos uns 3.000 anos, a humanidade tem registrado os eclipses que observa. É um dos fenômenos naturais mais belos e curiosos existentes. Eclipsar significa interceptar, ofuscar ou tirar da vista. É isso que ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, eclipsando a estrela. O Sol não aparece. É o eclipse solar, encobre todo o Sol. Também a Terra pode ficar no meio do caminho, daí ela se posiciona entre o Sol e a Lua, impedindo que a luz do Sol ilumine o satélite. É o eclipse lunar. Para entender por que o eclipse ocorre, é preciso antes compreender a propagação da luz, a formação da sombra, umbra, e a da penumbra, assim como o posicionamento dos astros no céu. A luz se propaga em linha reta. Isso significa que ela não vai contornar um objeto grande, um macroscópio, seja uma parede ou um planeta. A consequência é que, se colocarmos um obstáculo na frente da fonte de luz, haverá regiões em que os raios de luz não alcançarão. Quando essa região onde os raios de luz não alcançam, a gente chama, como está mostrando ali, ó, reto ali na imagem, que você também tem na apostila de vocês, é a região da sombra, também conhecida como umbra. Regiões em que os raios alcançarão apenas parcialmente, daí a gente chama essas regiões de penumbra. A ilustração a seguir mostra a sombra, que é a umbra, e a penumbra existentes quando colocamos obstáculos na frente de uma lanterna. Mostrando ali, então, a representação de obstáculo, causando a sombra, região não alcançada pelos raios do Sol, de luz, e a penumbra, né? Que são são as regiões ali alcançadas parcialmente pelos raios solares. Quando ocorre um eclipse, também há regiões de sombra e de penumbra. Há, inclusive, regiões em que nem foram afetadas pela diminuição da luminosidade. São as regiões que não conseguem enxergar o eclipse. Onde há penumbra, o eclipse é parcial. Onde há sombra ou umbra, ele é total. Entretanto, não é tão simples para a Lua ou a Terra se posicionarem na sombra uma da outra, visto que suas dimensões são muito menores do que as distâncias que as separam. Um mesmo eclipse solar pode ser total para observadores em uma região e parcial para observadores em outra região da superfície terrestre. E aqui
nós temos uma imagem que vocês também têm aí na apostila de vocês. A penumbra, ou umbra, ali tá mostrando no primeiro eclipse solar, a lua entre o sol e a terra. E aí, ó, o eclipse total é onde tá a sombra, né, ali total, que é a umbra. E o eclipse parcial seria em volta ali a penumbra, né? E já o eclipse solar, então, a lua fica entre o sol e a terra. No eclipse lunar, o solar não é tão comum, mas o eclipse lunar pode acontecer mais vezes. Então, nesse caso, é a terra que se posiciona entre o sol e a lua, e a mesma situação, né? A região da sombra ali, da umbra, não se enxerga nada. Somente as regiões da penumbra que tu vai conseguir enxergar alguma coisa. Pessoal, a nossa aula era sobre isso. Nós vamos ver, então, nós vamos ter o nosso encontro na quarta, no Clipe Escola, e aí a gente tira as dúvidas deste conteúdo sobre as fases lunares, certo? Um beijo a todos, fiquem com Deus, se cuide e continue em casa. Beijinho!